A educação é só uma transferência neutra de conhecimento de uma pessoa para outra, ou será que ela pode ser a faísca principal para uma transformação social profunda? Bom, hoje a gente vai explorar exatamente isso, a intersecção fascinante entre a pedagogia e as mobilizações de base. Vamos entender como o aprendizado foi e ainda é usado como ferramenta para literalmente reescrever a história nas últimas décadas. É um tema denso, super complexo, mas absolutamente crucial para a gente entender as dinâmicas de poder na nossa sociedade hoje. E para guiar essa nossa análise, a gente vai usar como base o trabalho do Alfonso Torres Carrilho, no livro Educação Popular em Movimentos Sociais em América Latina. O Carrilho, que é um educador popular e pesquisador social colombiano super respeitado, traz um olhar muito bem estruturado de como essas práticas educativas evoluíram lado a lado com mobilizações históricas aqui no continente. Então, bora mergulhar nisso e desvendar o que realmente significa educar com um propósito de mudança. Para facilitar, a gente dividiu essa explicação em 5 partes bem diretas. Primeiro, o que é educação popular. Segundo, Paulo Freire e a história. Terceiro, a evolução ao longo das décadas. Quarto, os princípios emancipadores. E quinto, os movimentos sociais do presente. Vamos começar pelo básico, a nossa primeira seção. O que é educação popular e como a gente define esse conceito central? Você já deve ter se perguntado, afinal, educação popular é simplesmente abrir uma escola pública numa comunidade marginalizada? E a resposta sociológica para isso é um sonoro não. Por muito tempo, as pessoas achavam que bastava dar acesso ao ensino formal tradicional para os mais pobres e pronto, estava feita a educação popular. Mas, na ótica que a gente está analisando aqui, o buraco é bem mais embaixo. O conceito transcende e muito o simples fato de ter acesso a um prédio escolar. E isso fica brilhantemente claro quando a gente pega as distinções feitas pelo educador Carlos Rodrigues Brandão. De um lado, a gente tem a democratização do saber escolar, que foca só em garantir que todo mundo tenha acesso ao ensino tradicional. Do outro lado está a essência do que a gente está falando hoje, a educação libertadora. A grande sacada aqui não é sobre quem está sentado na carteira da escola, mas sim sobre o objetivo político e prático desse aprendizado. Na educação libertadora, a ideia é dar ferramentas conceituais para que as pessoas possam questionar o sistema e transformar ativamente uma ordem social injusta. Ou seja, a gente sai de um simples acesso institucional para buscar uma emancipação real. O que nos leva à nossa segunda sessão, Paulo Freire e a história, as raízes desse movimento. Imagina o seguinte cenário. Brasil, Nordeste, no começo super efervescente dos anos 1960. Foi ali, com o movimento de cultura popular, que a alfabetização deixou de ser só ensinar o babá. Ela foi intencionalmente transformada numa ferramenta de conscientização política. A mecânica era genial. Conforme os camponeses e moradores de periferia aprendiam a ler as palavras, eles também começavam a ler o mundo de forma crítica. Era um despertar. As populações marginalizadas passavam a se reconhecer como sujeitos da própria história, capazes de agir e mudar a realidade em volta deles. E essa experiência de campo virou uma teoria profundíssima que fica super clara nessa famosa frase do Freire. A natureza da prática educativa é política em si mesma. O ponto central de toda essa obra é que a educação nunca, em hipótese alguma, é neutra. Seja montando um sistema de ensino enorme ou escolhendo as palavras numa salinha de aula comunitária, as práticas educacionais ou vão reproduzir as estruturas de opressão ou vão servir como instrumentos dinâmicos de libertação. Não tem meio termo. Avançando para a nossa terceira sessão, como esse movimento evoluiu e se adaptou ao longo do tempo. É muito interessante ver como isso se desenrola cronologicamente. Nos anos 60, como a gente acabou de ver, tivemos a semente plantada com os programas de alfabetização. Aí, nos anos 70, o negócio escalou, rolando uma radicalização forte dessas práticas, com bastante influência marxista e alinhamento com os movimentos revolucionários da época. Quando a gente pula para os anos 90, o cenário muda completamente. O foco vai para as ONGs e para a participação direta nas transições democráticas. E, finalmente, a partir dos anos 2000, rola um ressurgimento incrível, agora impulsionado por novos e diversos movimentos sociais. Mas olha só, os anos 90 merecem uma pausa rápida aqui. Com o fim da Guerra Fria, rolou uma crise pesada naqueles paradigmas revolucionários clássicos. Junta isso com os países da América Latina saindo de ditaduras, indo para democracias, e você tem uma mudança radical em quem financiava os projetos e no que era prioridade. Então, aquele objetivo revolucionário deu lugar a uma formação mais voltada para a democracia local, para a cidadania ativa e para tentar influenciar a criação de novas políticas públicas e institucionais. Vamos agora para a quarta sessão, os princípios emancipadores, o verdadeiro DNA da educação popular.
Uma coisa absolutamente fascinante nessa teoria é como eles mudam o significado de o povo. Na sociologia clássica, o povo geralmente é só um dado demográfico, uma estatística. Mas na educação popular, muito embalada por filósofos como Henrique Dussel, o povo é visto como um ator político coletivo de verdade. É um grupo que toma consciência de que está sendo subordinado e se mobiliza, junto, para denunciar injustiças sistêmicas e mudar diretamente as condições da própria existência. Para entender o tamanho e o tom radical desse pensamento na época, a gente pode olhar para documentos históricos, como essa fala do Fidel Castro em 1953. Entendemos por povo a grande massa irredenta, disposta a alcançar grandes transformações. Gostando ou não, essa citação ilustra de forma bem neutra e clara o nível de mobilização e o desejo ardente de mudar a realidade que inspirava os primeiros educadores desse movimento. Para resumir a ópera, o Alfonso Torres Carrilho levanta 6 princípios que são meio que inegociáveis. Primeiro, questionar sempre a injustiça estrutural. Segundo, afirmar a dignidade de quem está participando. Terceiro, construir comunidade, juntar a galera. Quarto, respeitar e fortalecer as identidades culturais locais. Quinto, promover uma cidadania realmente ativa. E por último, o sexto, formar pensamento crítico o tempo todo. Esse pacote completo é a espinha dorsal de qualquer coisa que queira se chamar de educação popular de verdade. O que nos traz a nossa quinta e última sessão: os movimentos sociais do presente e as suas novas fronteiras. É impressionante como o leque da educação popular se abriu no século XXI. As antigas pautas que eram focadas quase que totalmente em lutas trabalhistas industriais ou alfabetização rural básica se expandiram de um jeito incrível. Hoje, essas práticas são a base intelectual de várias correntes do feminismo, do ecoativismo, das lutas por direitos indígenas, do movimento LGBTQ, do trabalho com vítimas de conflitos armados e, claro, de gigantes históricos como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ou MST. As pautas agora abraçam basicamente todas as lutas contemporâneas por existência e dignidade. E rolando em paralelo a tudo isso nas ruas e nos campos, a gente tem uma estrutura institucional e acadêmica fortíssima documentando tudo. Editoras, pesquisas acadêmicas, isso tudo dá uma baita validação científica para o movimento. Tem um diálogo o tempo todo entre a energia da rua e o rigor metodológico das universidades, garantindo que essas práticas continuem sendo estudadas e aprimoradas o tempo todo. Para fechar essa nossa análise, eu queria deixar uma provocação final, que no fundo é o grande coração da pesquisa do Carrillo. Se a gente concorda que o ensino nunca é realmente neutro, que tipo de realidade o modelo de educação tradicional está reproduzindo silenciosamente nas salas de aula hoje? E mais importante ainda, nas mãos de quem está o poder de mudar essa engrenagem toda? Se a gente olhar para a trajetória dessa tradição latino-americana inteira, a resposta parece bem clara. O aprendizado ativo e ter consciência do nosso papel social são sem dúvidas as armas mais fortes que a gente tem para construir ativamente o nosso futuro.